Oi gente, boa noite a todos, bom dia a todos, boa tarde a todos, eu sou Tom Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal se você não viu ainda nenhum vídeo. Vamos lá, hoje eu vou falar sobre efeitos colaterais da Ritalina que eu tive. Eu vou estar falando especificamente a partir da bula da Ritalina de 10 mg, com esse nome de medicação para referência, Ritalina. O princípio ativo é o metilfenidato e eu tomo metilfenidato genérico, mas eu estou usando esse como referência porque foi o que eu achei mais fácil mesmo. Como eu vou estar fazendo? Eu vou estar dividindo os efeitos colaterais que eu tive entre os passageiros e os duradouros. Os duradouros são os que eu estou tendo até hoje. Vou começar por esse último, que são os que eu estou tendo até hoje. O primeiro deles é ter um pouco mais de dificuldade para conseguir ir no banheiro com uma facilidade. Assim, no começo foi bem pior. Eu me sentia extremamente constipado, conseguindo ir no banheiro só uma vez a cada 2 dias. O que pra mim, que fazia cocô 5 vezes ao dia, era horrível, era um inferno. Hoje em dia eu faço 2 vezes, 3 vezes, às vezes só uma vez. E sabe, normal, tudo bem, tranquilo. Outra coisa que às vezes eu sinto é uma aceleração de leve nos batimentos cardíacos, sobretudo quando a medicação começa a funcionar. Como é isso? Eu tomo a medicação, passam-se 20 minutos, ela começa a agir, e aí por 2 minutos meu coração dá uma leve acelerada, volta, leve acelerada, volta. No começo da medicação eu ficava todas as 4 horas com o coração mais acelerado. Era horrível. Mas assim, era melhor do que estar sem ela na época. Outro efeito que eu tenho até hoje é diminuição do apetite. Ah não, mas eu vou tomar Ritalina para emagrecer 10 quilos em um dia. Não, bebê, isso não vai acontecer. O que acontece é que a gente come muita coisa por impulsividade ou por outras questões. E a Ritalina trata exatamente o TDAH. E um dos sintomas do TDAH é o quê? Impulsividade. Então, por consequência... Outra coisa que eu tenho até hoje é queimação de estômago e um pouquinho de náusea. Mas isso só acontece em situações muito específicas. Quando eu acordo muito tarde, eu tenho que tomar todos os remédios de uma vez. Então, às vezes, é a combinação dos remédios. Porque junto com a Ritalina, pela manhã, eu tomo mais 2 remédios. Um antidepressivo e um protetor gástrico. E aí, a partir disso, eu consegui saber o que eu tinha que tomar em cada hora. E geralmente, quando eu tomo a Ritalina muito fora do horário, me dá um pouquinho de náusea, mas passa. No começo, era um pouquinho pior. Mas assim, nunca deu nada muito complicado, muito grave. Outra coisa que eu sinto até hoje, e que eu senti muito mais no início do tratamento, foi o bruxismo mais atacado. Eu tenho bruxismo, e não foi por causa do bruxismo que eu perdi esse dente. Eu posso contar isso pra vocês em outro dia. Mas o que acontece? Eu senti que com o tempo, essa região aqui do maxilar ficava mais tensionada. E aí, às vezes eu acordava com um pouquinho de dor e passava. Eu sempre soube que eu tive bruxismo, tava tudo bem, mas aí se intensificou um pouco. Hoje em dia eu não sinto quase nada mais. Às vezes eu sinto que eu tô um pouco mais tensionado aqui, mas o que eu faço? Uma massagem já melhora. Gente, está melhorando assim simples com uma massagem que é feita por um profissional que nem é de massagem, é profissional de teatro, é porque, assim, não tá muito sério. Dificuldade em adormecer, eu sinto isso até hoje. E na real é ótimo. O que acontece? Quando eu tomo Ritalina, eu não consigo dormir o dia todo. O que pra mim é ótimo. E eu não me sinto indisposto, o que é melhor ainda. E a Ritalina que eu tomo é só de 10 mg. E o que acontece? Eu sinto que tem um efeito ali, o efeito ótimo da Ritalina, durante 4 horas, que eu consigo me concentrar, fazer minhas coisas. Depois disso que passa, eu não consigo mais fazer tantas coisas. Mas eu não fico com sono como eu ficava, eu consigo dormir só à noite e pra mim é melhor. E por fim, o último sintoma que eu tenho até hoje é me sentir extremamente bem, extremamente tranquilo, extremamente em paz. Ah não, mas isso não é efeito colateral. Gente, a medicação é para tratar o déficit de atenção e hiperatividade, né? E também tem impulsividade junto. Como trata a hiperatividade também, hiperatividade ela pode se apresentar de várias formas, às vezes com vários pensamentos ao mesmo tempo e você não sabe onde você enfiou sua cabeça, se está num triturador ou num moedor de carne. Mas aí o que acontece? Eu me sinto extremamente em paz. Tem dias que eu acordo e falo, não vou fazer nada hoje, eu vou tomar medicação e vou ficar de boa, tranquilo na minha, vou ver um videozinho, vou ler um livro, que não seja alguma coisa acadêmica ou sei lá, relacionada a trabalho. E é ótimo, eu consigo curtir muito mais. Outra coisa que eu sinto até hoje foi perca no apetite, na libido sexual. Mas como isso funciona?
Assim, varia de pessoa para pessoa, mas no meu caso acontece que eu era muito libidinoso, eu pensava muito no negócio. E pra mim, que moro aqui no interior de São Paulo, eu sou uma bicha assim que não tá tão dentro dos padrões, era bem ruim, porque eu queria toda hora e nunca tinha ninguém. E aí, por conta do transtorno de ansiedade, além de quando tivesse alguém, eu me sentia meio nervoso, não ia. Hoje em dia, o que acontece? Tomo a Ritalina, vou fazer o Vucu Vucu de manhã, consigo ficar tão tranquilo, tão de boa e consigo me concentrar muito bem em tudo que acontece. Mas a minha libido diminuiu. E isso foi muito bom, porque meus pensamentos não são mais tanto sobre o Vucu Vucu quanto eram. Eles são sobre outras coisas que eu gosto também. E aí eu não preciso mais ter essa necessidade tão grande. E isso é ótimo, de verdade. Eu me sinto muito feliz, muito mais tranquilo. Agora vamos lá. Coisinhas que eu tive no começo e que assim, passaram, foram horríveis, mas passaram. Primeira, dor de cabeça. Eu sentia muita dor de cabeça. E essa dor de cabeça era algo que doía muito aqui nessa região, como se tivesse alguém apertando a minha cabeça. Eu sabia que era tensão muscular, fazia uma massagem, passava a dor. Ou tomava um banho quente, ou tomava um dipirona, um Dorflex, enfim, várias medicações. O que eu tive também, nervosismo, fiquei muito mais nervoso no começo, depois passou. Também tive uma questão de ficar muito concentrado por coisas aleatórias. Por exemplo, olha para a parede, acha a parede extremamente bonita, mas passou logo depois dos 2 primeiros dias. E acho que só por enquanto. Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer comentário, qualquer sugestão de vídeo, de tema, de assunto, relato, eu tô amando ler o relato de vocês. Por favor, comentem, vamos interagir. Não tenho pretensão de ficar famoso no YouTube, eu tenho pretensão de conversar mais sobre mesmo, de me sentir menos sozinho nesse universo todo, tá bom? Vocês são ótimos, vou fazer um videozinho sobre os relatos que eu li, sobre uma questão de tipo, ai sim, tive isso, pra mim foi assim, que interessante que foi pra você assim, e como todas essas experiências se relacionam. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Não se esqueçam de me escrever, eu demoro pra responder, às vezes 3 vezes, mas eu respondo. Um beijo. Inclusive, daqui a um tempinho eu vou falar sobre tratamento para acne que eu tô fazendo. E que assim, é um tratamento que você não precisa de um dermatologista para fazer. É com medicação sim, só que é medicação com venda livre. E é muito bom, funciona muito bem e tá sendo a coisa que mais funciona pra minha cara. Um beijo da bicha.